Você já sentiu como se a sua vida estivesse sendo engolida por uma tempestade? Talvez hoje você acorde com o coração acelerado, a mente cheia de preocupações e um peso no peito que parece não ir embora. As ondas do medo se levantam sobre você. As notícias ruins surgem sem avisar, as contas acumulam sobre a mesa, a ansiedade aperta cada vez mais forte e você pensa: será que vou aguentar? Será que não vou afundar de vez? É como se estivesse dentro de um barco pequeno, frágil, cercado por águas violentas, sem saber se terá forças para resistir ao próximo impacto. Mas eu quero te dizer algo que pode mudar completamente a forma como você enfrenta tudo isso. Existe uma oração capaz de acalmar qualquer tempestade da vida. E hoje nós vamos fazer essa oração juntos. Não é por acaso que você chegou até aqui. Talvez você tenha buscado por alívio em tantos lugares, talvez já tenha tentado segurar as ondas com suas próprias mãos, talvez tenha se esgotado tentando remar sozinho. Mas agora é o momento de descansar, porque existe alguém que tem poder sobre o vento, sobre o mar e até sobre as tempestades invisíveis que moram dentro do coração. Esse alguém é Jesus. E eu quero que você fique comigo até o final deste vídeo, porque o que vamos viver aqui não é apenas uma palavra, não é apenas mais um vídeo na sua tela, é um encontro real com aquele que pode transformar a sua vida e trazer paz mesmo em meio ao caos. Antes de começarmos, eu quero te pedir algo simples, mas que pode ser muito especial. Se essa mensagem já está tocando o seu coração, deixe aqui o seu like e se inscreva no canal para caminhar conosco em fé e esperança todos os dias. E escreva nos comentários uma frase que será o seu clamor e a sua declaração de fé neste momento. Jesus acalma a minha tempestade. Essa frase será como uma semente plantada diante de Deus, um sinal de que você escolhe confiar nele e entregar o leme do seu barco nas mãos daquele que nunca falha. Agora, respire fundo, permita que sua alma se aquiete e abra o coração para ouvir e viver a oração que pode acalmar qualquer tempestade da sua vida. Porque hoje, Jesus está presente e onde ele está, a tempestade perde a força, o vento se cala e a paz se instala. Talvez a sua tempestade tenha nome. Pode ser a ansiedade que rouba o seu sono, a dívida que não para de crescer, a enfermidade que enfraquece o seu corpo ou aquela discussão dentro de casa que deixa o ambiente pesado e sufocante. Cada pessoa carrega as próprias ondas e ventos contrários. E muitas vezes ninguém ao redor entende a intensidade dessa luta. Quantas vezes você já sorriu por fora, enquanto por dentro se sentia afundando em um mar de preocupações? Quantas vezes colocou a cabeça no travesseiro, desejando apenas um pouco de paz, um pouco de descanso, mas os pensamentos continuaram a gritar dentro de você como uma tempestade sem fim? É nesse ponto que muitos de nós começamos a acreditar que estamos sozinhos, que Deus não está vendo, que ele não se importa com o que enfrentamos. Mas saiba de uma verdade profunda. Até mesmo os discípulos de Jesus sentiram isso. Eles estavam no barco com o Mestre e mesmo assim, quando as ondas cresceram e o vento se levantou, acharam que iam morrer. Olharam para Jesus e em desespero perguntaram: "O Senhor não se importa que a gente pereça?" Quantas vezes o seu coração não faz essa mesma pergunta? Senhor, o Senhor não se importa que eu esteja sofrendo? Não está vendo a minha dor? Essa identificação é real porque todos nós, em algum momento, já sentimos o peso do silêncio de Deus no meio da tempestade. Mas o que essa história revela é que mesmo em silêncio, Jesus estava ali. Mesmo dormindo no barco, a presença dele era a garantia de que nada iria se perder. O mar pode rugir, as ondas podem bater, mas quando ele está presente, a promessa é que você não vai naufragar. E é aqui que eu quero que você pense.
Qual é a tempestade que hoje tenta te fazer acreditar que não há saída? Qual é o vento que sopra mais forte na sua vida? Escreva aqui nos comentários, se sentir no coração, o nome dessa tempestade. Pode ser apenas uma palavra: ansiedade, medo, doença, solidão, dívidas. Esse ato de escrever é mais do que uma interação, é um gesto de fé. É como dizer: Senhor, eu reconheço que não consigo vencer essa tempestade sozinho. Eu preciso que o Senhor entre com poder na minha vida. E saiba, quando você entrega a Ele até mesmo o nome da sua luta, algo poderoso começa a acontecer. Porque a oração não é apenas falar com Deus, é abrir espaço para que Ele haja. Por isso, não se culpe se o seu coração está cansado. Não se condene se você tem chorado em silêncio. A sua fraqueza não é o fim, é justamente o ponto de partida para que o poder de Deus se manifeste. O apóstolo Paulo disse: quando estou fraco, então é que sou forte. Porque a força de Cristo se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Se você está esgotado, esgotada, este é o momento perfeito para que o Senhor se levante e diga ao vento e ao mar da sua vida: acalme-se, fique quieto. Existe uma passagem na Bíblia que descreve exatamente o que você talvez esteja sentindo hoje. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos 35 a 41. Jesus estava com os discípulos e depois de um longo dia de ensinamentos, ele disse: vamos atravessar para o outro lado. Todos entraram no barco, mas de repente uma tempestade violenta começou a se formar. O vento soprava com força, as ondas invadiam a embarcação e o barco começou a encher de água. Homens experientes, pescadores acostumados ao mar, entraram em desespero. Eles tinham certeza de que iam morrer. E onde estava Jesus em meio a todo aquele caos? Dormindo tranquilamente sobre um travesseiro na parte de trás do barco. A cena parece absurda. Enquanto tudo ameaçava desmoronar, o mestre descansava. Os discípulos, apavorados, correram até ele e perguntaram: Mestre, o Senhor não se importa que a gente pereça? Eles não pediram socorro, não pediram que ele fizesse um milagre. Eles questionaram o cuidado e o amor de Jesus. E talvez seja essa a pergunta que você também tem feito em meio às suas tempestades. Deus, o Senhor não se importa comigo? Não está vendo a minha dor? Não percebe que estou afundando? Mas a resposta de Jesus revela quem Ele é. Ele se levantou, olhou para o vento e para o mar e deu uma ordem clara: acalme-se, fique quieto. Naquele instante, o vento cessou, o mar se acalmou e uma paz profunda tomou conta do ambiente. Depois disso, Jesus se virou para os discípulos e disse: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa história nos ensina que a presença de Jesus no barco não significa ausência de tempestades. Seguir a Cristo não garante uma vida sem lutas, mas garante algo ainda mais precioso, que nunca enfrentaremos nada sozinhos. Quando a ansiedade tenta dominar sua mente, quando os problemas parecem maiores que você, quando as notícias te assustam e o coração se aperta, lembre-se desta cena. O mesmo Jesus que acalmou o mar com uma palavra está presente na sua vida hoje. Ele tem autoridade sobre os ventos da preocupação, sobre as ondas da dúvida e sobre as tempestades da ansiedade. Ele não prometeu que você não enfrentaria lutas, mas prometeu estar com você em todas elas. O Salmo 46 confirma essa verdade com uma força impressionante. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas rujam e espumejem e os montes se estremeçam. Veja, mesmo que tudo à sua volta desmorone, existe um lugar seguro. Esse lugar não é físico, não é uma casa, não é uma conta bancária cheia, não é a opinião de alguém. Esse lugar é a presença de Deus. Ele é refúgio, Ele é fortaleza,
Ele é o abrigo seguro no meio da tempestade. E eu quero que você guarde no coração esta imagem. A tempestade pode ser grande, mas o seu Deus é maior. O vento pode soprar forte, mas a voz de Jesus é mais poderosa. As ondas podem tentar te afundar, mas a mão de Cristo é firme para te sustentar. O que ele fez no mar da Galileia, ele faz na sua vida hoje. Não importa o caos que te rodeia, a paz que vem de Jesus pode acalmar o seu coração agora mesmo. Senhor Jesus, neste momento nós nos colocamos diante da tua presença, como aqueles discípulos que estavam no barco em meio à tempestade. Nós reconhecemos que sozinhos não conseguimos vencer o vento, não conseguimos acalmar as ondas, não conseguimos controlar o que está além das nossas forças. Mas tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o mesmo Jesus que deu ordem ao mar e ao vento naquela noite é o Jesus que está aqui conosco agora. Por isso, Senhor, nós clamamos: Jesus, acalme a tempestade. Acalma a tempestade que está dentro da mente deste filho, desta filha. As vozes da ansiedade gritam, os pensamentos se multiplicam, o coração dispara sem motivo. Mas a tua voz tem poder para silenciar o que traz medo e trazer paz, onde só havia confusão. Jesus, acalme a tempestade das emoções, do desespero, da angústia. Que cada coração cansado seja agora envolvido pela tua presença que traz serenidade. Nós entregamos os pensamentos que nos roubam a paz e declaramos: a mente de Cristo habita em nós. Jesus, acalme a tempestade das finanças. Quantos aqui estão preocupados com as contas, com as dívidas, com o sustento da família? O mar parece agitado, a insegurança tenta tomar conta, mas nós declaramos que o Senhor é o nosso provedor. Assim como o Senhor multiplicou pães e peixes, assim como sustentou Elias no deserto, o Senhor também é capaz de abrir caminhos no impossível. Acalma a tempestade financeira, traga direção, sabedoria e provisão. Jesus, acalme a tempestade dos relacionamentos. Lares que estão em conflito, casamentos ameaçados, famílias divididas, amizades feridas. Onde há gritos, que haja diálogo. Onde há acusações, que haja perdão. Onde há rancor, que haja reconciliação. Senhor, entra no barco das famílias e mostra que o teu amor é mais forte que qualquer divisão. E, Senhor, nós pedimos também, acalme a tempestade da enfermidade. Para aquele que está doente, lutando contra diagnósticos, sofrendo dores, encarando a incerteza da medicina. Jesus, assim como tocaste os cegos, os paralíticos, os leprosos, toca agora esta vida. Libera cura sobre os corpos e também sobre as almas, porque tu és o Senhor que sara. Pai, em todas as áreas da vida nós reconhecemos. Sozinhos não conseguimos. Por isso entregamos o leme do barco em tuas mãos. Assume o controle, Jesus. Quando a ansiedade tentar dominar, lembraremos: Jesus, acalme a tempestade. Quando o medo tentar nos paralisar, declararemos: Jesus, acalme a tempestade. Quando as ondas se levantarem, repetiremos com fé: Jesus, acalme a tempestade. Senhor, nós descansamos em Ti. A nossa confiança não está na força dos nossos braços, não está na capacidade de remar mais rápido, mas está em Ti, que é maior que o mar e o vento. Hoje escolhemos confiar, hoje escolhemos descansar na Tua presença. Toma o controle da nossa vida, Jesus, e nos ensina a viver em paz, mesmo quando o mundo ao redor estiver em caos. Senhor Jesus, agora que entreguei a Ti o controle do meu barco, eu quero declarar com fé palavras que quebram o medo e libertam a minha alma. Eu creio que a vida e a morte estão no poder da língua, e por isso escolho declarar vida, paz e esperança sobre mim. Eu creio que a Tua voz é mais forte do que qualquer tempestade, e por isso declaro: Jesus, acalme a tempestade. Eu declaro que não vou afundar, porque Jesus está comigo.
Eu declaro que não estou sozinho, não estou sozinha, porque a presença de Deus me envolve agora. Eu declaro que o medo não terá domínio sobre a minha mente, porque a perfeita paz de Cristo guarda o meu coração. Eu declaro que a ansiedade não vai roubar o meu sono, porque eu descanso nos braços do meu Salvador. Jesus, acalme a tempestade. Eu declaro que, mesmo que as ondas se levantem, eu permaneço firme na rocha que é Cristo. Eu declaro que a escuridão não terá poder sobre mim, porque a tua luz brilha dentro de mim. Eu declaro que toda palavra de derrota, toda voz de desânimo, toda acusação do inimigo cai por terra agora. Jesus, acalme a tempestade. Eu declaro que a paz do Senhor governa a minha vida. Eu declaro que os céus estão abertos sobre mim e que o favor de Deus me acompanha em cada passo. Eu declaro que sou amado, sou amada, sou protegido, sou protegida, sou guardado, sou guardada por aquele que tem todo o poder. Jesus, acalme a tempestade. Eu declaro que a minha família está nas tuas mãos. Eu declaro que o meu futuro está seguro em ti. Eu declaro que as tempestades podem até se levantar, mas não têm poder de me destruir. E agora eu profetizo em voz alta: o medo não vai me paralisar. A ansiedade não vai me dominar, a tempestade não vai me afundar, porque o meu Jesus está comigo dentro do barco e Ele já deu ordem para que o vento se cale e o mar se aquiete. Eu tomo posse dessa paz, eu tomo posse dessa vitória e eu descanso seguro, segura na presença do meu Senhor. Senhor Jesus, agora que experimentei a tua paz em meio à minha tempestade, eu não quero guardar isso só para mim. Eu sei que existem pessoas que amo, pessoas próximas, familiares e amigos, que também estão passando por ventos fortes e ondas gigantes na vida. Por isso, neste momento, eu me coloco em intercessão por eles. Eu apresento diante de ti, Senhor, cada nome que vem ao meu coração agora. Jesus, acalme a tempestade na vida da minha família. Acalma o coração do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, do meu cônjuge, dos meus irmãos. Se alguém na minha casa está vivendo ansiedade, preocupações, doenças ou conflitos, eu oro para que a tua paz invada esse lar agora. Que toda palavra de maldição seja quebrada, que todo espírito de medo seja expulso e que a calmaria do teu Espírito Santo preencha cada ambiente. Jesus, acalme a tempestade na vida dos meus amigos. Acalma a mente de quem está sofrendo em silêncio, de quem não fala nada, mas carrega dores profundas. Eu oro por aqueles que perderam a esperança, por aqueles que pensam em desistir, por aqueles que choram quando ninguém está vendo. Que a tua presença os alcance agora, que o teu amor os envolva e que a tua mão os levante. Jesus, acalme a tempestade na vida de todos que estão ouvindo essa oração comigo. Cada pessoa que está aqui orando agora tem uma luta particular, um vento contrário que tenta derrubar a sua fé. Mas eu declaro que nenhuma tempestade é maior que o teu poder e que neste instante ondas de paz estão alcançando cada coração. Que o medo seja silenciado, que a ansiedade seja vencida, que a fé seja fortalecida e que todos sintam o consolo da tua presença. E eu também oro por aqueles que talvez não te conheçam ainda, Jesus. Pessoas que ainda não tiveram um encontro contigo, mas que precisam desesperadamente dessa paz que só tu podes dar. Eu peço, revela-te a elas. Mostra que tu és o caminho, a verdade e a vida. Mostra que não existe tempestade grande demais que o teu amor não possa acalmar. Senhor, eu entrego em tuas mãos não apenas a minha vida, mas também a vida daqueles que amo e daqueles que precisam da tua presença. Eu declaro que todos estão seguros no barco contigo. Eu creio que a partir de hoje a tua paz vai se espalhar não apenas dentro de mim, mas também na minha casa, na minha família, nos meus relacionamentos e em todos que eu intercedo neste momento. E eu repito em fé, em favor de todos que oro: Jesus,
acalme a tempestade. Chegamos ao final deste momento de oração, mas a presença de Jesus continua com você. Aquele que acalmou o mar da Galileia é o mesmo que está dentro do seu barco agora. Ele ouviu cada palavra, cada clamor e cada declaração de fé que saiu do seu coração. E ainda que os ventos lá fora tentem soprar novamente, você já não é mais o mesmo, já não é mais a mesma, porque agora você carrega uma certeza. Jesus está contigo e nenhuma tempestade tem poder de te destruir. Eu declaro sobre a sua vida a paz que excede todo o entendimento. Que o seu coração seja fortalecido, que a sua mente seja renovada e que a sua fé seja firmada em Cristo. Que a partir de hoje, cada vez que a ansiedade tentar te dominar, você se lembre de repetir em voz alta: Jesus, acalme a tempestade. Essa será a sua arma espiritual contra todo medo, contra toda insegurança, contra toda dúvida. E o Espírito Santo vai te lembrar dessa palavra sempre que precisar. Agora eu quero abençoar a sua casa. Que a presença de Deus seja sentida em cada cômodo. Que a luz de Cristo traga harmonia ao seu lar. Que a proteção do Senhor esteja sobre a sua família. Eu abençoo a sua saúde, declarando que o corpo, a mente e o espírito sejam guardados por aquele que é a fonte da vida. E abençoo também o seu futuro, para que cada passo seja conduzido por Deus e para que você nunca esqueça que existe esperança para além das tempestades. Se esta oração falou ao seu coração, eu te convido a compartilhar este vídeo com alguém que você sabe que também está enfrentando um tempo difícil. Você pode ser instrumento de Deus para levar paz ao coração de alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Não guarde essa bênção só para você. E eu quero te pedir, escreva nos comentários a frase que se tornou a nossa declaração de fé neste vídeo. Jesus, acalme a tempestade. Quando você escreve, não é apenas uma frase em uma tela. É um ato profético, é um sinal da sua confiança em Deus. E quando você lê os comentários de outras pessoas, verá que não está sozinho, não está sozinha nessa caminhada. Se ainda não é inscrita neste canal, aproveite este momento para se juntar a essa família de fé. Ative o sininho para receber nossas próximas orações e mensagens de esperança. E se este conteúdo edificou a sua vida, deixe também o seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. E antes de sair, eu quero te convidar a continuar sendo alimentado pela presença de Deus. Clique no vídeo que está aparecendo agora na tela. Nele, você vai encontrar outra mensagem que vai fortalecer ainda mais a sua fé. Continue essa jornada conosco, porque cada oração é um passo a mais, rumo à paz que só Jesus pode dar. Que a paz de Cristo, que acalma qualquer tempestade, inunde o seu coração hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.